lá no Evangelho de João, capítulo 7, capítulo 8. A Bíblia nos fala de uma história muito interessante. Eu quero pensar com você agora, brevemente, nessa história. No capítulo 7, Jesus está na festa de Sucote, ou festa dos tabernáculos, quando anualmente os judeus lembravam o tempo em que eles tinham sido peregrinos no deserto. E no grande dia da festa, o último dia, o sétimo dia da festa, Jesus grita, e o grito dele lembra as palavras lá de Isaías 53, a profecia que dizia: ó vós todos que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai, comei sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Jesus parece fazer uma repetição dessas palavras da profecia de Isaías, quando no último dia da festa dos tabernáculos ele grita. A Bíblia diz que ele grita, ele clama: quem tem sede, venha a mim e beba. Do seu interior fluirão rios de água viva, que saltam para a vida eterna. E João apóstolo vai explicar isto, dizer a ele a respeito do Espírito Santo que iriam receber todos aqueles que nele crescem. Quando Jesus faz essa declaração, os líderes religiosos ficam furiosos. E a continuação do capítulo 7, entrando no capítulo 8 de João, eles tentam prender Jesus e mandam alguns servos deles irem lá prender Jesus. E quando aqueles servos dos religiosos chegam até Jesus, eles param. E eles ouvem as palavras de Jesus, o que Jesus está ensinando para o povo como mestre. E eles voltam lá nos religiosos e dizem: ninguém jamais falou como aquele homem, como nós vamos prendê-lo? Não dá para parar aquele homem. E os religiosos olham para eles e dizem: ué, vocês também agora estão crendo nele? E eles dizem: a multidão está ouvindo, ninguém fala como ele. E os religiosos dizem: essa religião, essa população, esse povo aí, essa multidão é imunda, não conhece a lei. Mas aí um homem que no capítulo 3 de João tinha se encontrado com Jesus, um mestre da lei, um tal de Nicodemos, diz para os religiosos: olha, é certo que a gente fale de um homem e tente condená-lo sem sequer ouvi-lo? E eles dizem: nunca veio nenhum profeta da Galileia. Você não sabe disso? Ou você também está querendo defender esse homem? E eles calam Nicodemos e ficam planejando um jeito de pegar Jesus. E no capítulo 8, a Bíblia nos conta justamente a história de eles tentando pegar Jesus. Eles estão com raiva de Jesus, porque Jesus diz: eu sou a solução para Israel. Talvez eles ficaram a noite inteira no seu planejamento, trabalhando até o ponto em que alguém tem uma ideia e diz: vamos pegá-lo nas regras do judaísmo, vamos pegá-lo na nossa própria lei. Vamos armar uma cilada para ele. E alguém tem uma ideia: bem, eu conheço uma mulher que é adúltera. Vamos ver se nós a encontramos. Vocês hão de convir comigo que é muito difícil você encontrar uma pessoa adulterando, a não ser que isso seja totalmente premeditado, no ato do adultério. E o capítulo 8 de João vai nos contar justamente o momento em que eles encontram uma mulher em flagrante adultério. Ou seja, era uma mulher casada ou era uma mulher prometida em casamento, mas ela é pega em flagrante adultério, e as leis do Levítico, capítulo 20 de Levítico, diziam que a mulher pega e o homem pega em flagrante adultério, ambos deveriam ser apedrejados. Isso era o que a lei dizia. Mas eles
como a intenção deles não era o cumprimento da lei, não era agradar a Deus, mas era fazer uma cilada para Jesus, pegam apenas a mulher adúltera e vão até Jesus. E já é então, eles passaram a noite, possivelmente, nessa maquinação, já é então o 8º dia, ou seja, o dia seguinte ao final da festa de Sucote. E pelas leis do judaísmo, no dia seguinte às grandes festas judaicas, as pessoas não poderiam trabalhar. O dia seguinte a uma grande festa era como se fosse um dia de sábado. Isso era o que a lei de Israel dizia. Então, ninguém trabalhando, mas todo mundo ainda nos ares ou no clima da festa dos tabernáculos, Jerusalém cheia de gente, Jesus que antes tinha sido perseguido, tentaram prendê-lo por causa da sua declaração, quem tem sede vem a mim e beba, ele não está muito preocupado e pela manhã ele volta à área do templo. E os homens que passaram a noite maquinando e conseguiram encontrar a mulher adúltera, vão também para o templo e lá vão se encontrar com o Jesus que eles queriam prender. Jesus está lá e Flávio Joséfo, um dos maiores historiadores do judaísmo do primeiro século, ele vai dizer o seguinte, que no período das festas em Israel, o Império Romano colocava uma legião, 6.000 soldados em Jerusalém, fazendo patrulha continuamente. Jerusalém estava apinhada de soldados, por toda parte. E a área do templo era cercada, o templo construído por Herodes, havia pelo menos 3 grandes corredores. Toda a área do templo ocupava mais ou menos 15 hectares. 3 grandes corredores que davam acesso, um deles, a parte norte do templo, dava acesso ao próprio palácio de Herodes. Se houvesse qualquer tumulto, Herodes, com os seus soldados, teria livremente acesso à área do templo, porque era normalmente o local onde as coisas começavam, fervilhavam em Israel, e a turba era contida. Então nós temos religiosos querendo incriminar Jesus, Jerusalém lotada de gente celebrando a festa dos tabernáculos, soldados para todo lado vigiando Israel. E no meio dessa confusão toda, Jesus chega na área do templo. E os mestres da lei o encontram. Pegam a mulher, jogam assim na frente dele e dizem, mestre, encontramos essa mulher em flagrante adultério, e a lei de Moisés manda que ela seja apedrejada. O que tu dizes? O que o Senhor diz que deve ser feito? E Jesus, que é o mestre dos mestres, que é o maravilhoso conselheiro, ele faz uma coisa muito simples. Preste atenção, aquele dia era o 8º dia, ou seja, o dia seguinte ao final da festa dos tabernáculos. Para o judaísmo era guardado como dia de sábado. Ninguém poderia trabalhar. E para o judaísmo, escrever, olha só, escrever em papiro, pergaminho, o que quer que fosse, de modo definitivo, era trabalho. Os rabinos judeus diziam, ninguém pode escrever de modo definitivo em dia de descanso, em dia de sábado. O que Jesus faz? Quando eles chegam e jogam a mulher, a Bíblia diz, ele se abaixa e começa a escrever no pó. Como quem diz, eu conheço as regras. Eu sei o que a lei diz e como vocês a interpretam. Estou escrevendo, vocês estão vendo? Mas eu estou escrevendo sem quebrar a lei. Estão vendo aqui? Kenneth Bailey vai dizer que provavelmente Jesus estava escrevendo condenada, morte. Russell Shedd vai dizer que possivelmente Jesus estava escrevendo os mandamentos da lei de Moisés. A teologia não tem acordo sobre o que Jesus estava escrevendo na areia ou no pó.
Se Jesus estava escrevendo que bem ele diz, condenada, a mulher que já estava com pânico do que poderia acontecer com ela, agora está mais aterrorizada ainda. Nem Jesus vai salvá-la. Se ele está escrevendo no pó, o que Russell Shedd vai dizer, os mandamentos, ela e os religiosos e toda a multidão começam a ficar constrangidos. Se Jesus dissesse, agora preste muita atenção, se Jesus dissesse, matem a mulher, apedrejem-na como a lei manda, os muitos soldados romanos que estavam ali poderiam prendê-lo, porque a Escritura vai dizer, lá no Evangelho de João mesmo, lá no final, que as leis romanas não permitiam que judeus naquele território matassem alguém livremente. Ainda que a lei de Moisés dissesse culpada, a lei de Roma dizia, só nós podemos condenar à morte. Os judeus eventualmente quebraram essa lei. Por exemplo, eles apedrejaram Estevão, Atos capítulo 7. Só que agora, aquela área está tomada de soldados. Eles não poderiam simplesmente apedrejar aquela mulher sem que alguém visse, sem que Roma visse. Jesus não poderia dizer, cumpram a lei de Moisés. Mas se ele dissesse, a lei diz que ela deve ser morta, mas o nosso contexto político não permite que a lei seja cumprida à risca. Não poderemos. Vai chegar o dia em que Israel será livre do domínio de Roma e então poderemos cumprir a lei. Se Jesus fizesse isso, eles o acusariam de covarde. De um modo ou de outro, Jesus não poderia responder aquela pergunta como os judeus queriam que ele respondesse. Mestre, pegamos essa mulher em flagrante adultério. A lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada. E tu, o que dizes? Jesus se abaixa e escreve no pó. Mestre, o que tu dizes? A Bíblia diz, eles insistem. Jesus se levanta e diz, aquele que não tiver pecado, seja o que atire a primeira pedra. Se uma turba matasse a mulher cumprindo a lei, ninguém seria preso ou responsabilizado individualmente. E Roma teria até problema de prender a multidão, possivelmente só conseguiria prender Jesus, que foi o mandante da coisa. Mas quando Jesus diz, aquele que não tiver pecado, ele está afirmando agora, eu quero alguém que se responsabilize por esse ato. A lei diz que ela deve ser morta, e ela deveria ser morta. Eu não estou dizendo que ela é inocente. Mas eu me responsabilizo por cumprir a lei de Deus. Eu até vou para a cela se for necessário. Tem mais alguém aqui que vai comigo? Mais alguém aceita ir preso comigo? Responsável por executar essa mulher. Não sabemos se Jesus sabia quem era aquela mulher. Muito provavelmente não. Qual o nome da mulher? Poderia ser Maria. Poderia ser Francisca. Não sabemos. Aquele que não tiver cometido pecado, atire a primeira pedra. Sabe o que era o costume entre eles? Imediatamente eles olhariam para o homem mais velho que estava ali. Quem é o ancião? É o primeiro a dar o exemplo. Só que as leis do antigo mandamento, o mesmo mandamento que agora eles estão querendo usar para pegar Jesus, as leis diziam,
todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Todos eles sabiam, nenhum de nós é inocente. Jesus apela à consciência de todos aqueles homens. Nenhum de nós pode dizer que é inocente, porque a lei diz, a nossa lei diz, que todos somos culpados diante de Deus. Diga comigo, todos somos. O pensamento deles naquele momento é o mesmo pensamento que cabe para nós. Culpados. Mas o Senhor diz isso para eles, e a Bíblia diz, Ele não está ali, nem para condenar aquela mulher, apesar de ela ser culpada, e daqui a pouco eu vou explicar isso para você. Nem está ali para envergonhar, no sentido de espizinhar, no sentido de ficar apagando aquilo que já está meio que apagado. Jesus não está ali para esmagar aqueles homens. A atitude normal era Jesus olhar para eles e ficar esperando qual seria a reação ao desafio. Mas a Bíblia diz que depois de Jesus dizer isso, Ele não fica olhando para eles. Ele se abaixa novamente e volta a escrever na areia. Diga, Jesus quer quebrantamento. Ele não quer nos esmagar no sentido de nos tornar ridículos, de tirar o nosso valor, mas Ele quer que o nosso coração se quebre. Ele apela à nossa consciência. Ele se abaixa. Ele não está ali. Quem de vocês? Quem? Não. Ele vai escrever. E a Bíblia diz que do mais velho para o mais novo, um a um aqueles homens vão sair dali. Um a um com as suas consciências profundamente tocadas por Jesus. Um a um entendendo que precisava se arrepender dos seus pecados. Só fica a mulher. Só fica Jesus. Imagina a multidão toda parada olhando aquela cena. Meu Deus. Isso foi no pátio do templo, gente para todo lado passando. Jesus se levanta e diz, mulher, onde estão os teus acusadores? Ou seja, eu, Jesus, não sou teu acusador. Onde estão os teus acusadores? E ela diz, eu fiquei sozinha. Jesus diz, ninguém te condenou? Não, Senhor. Aquela mulher foi colocada ali em pavor. Ela seria AP? Nem eu te condeno. Vai, mas faz uma coisa, não peques mais. Jesus toca na consciência daqueles homens. Jesus toca na consciência daquela mulher. Toca na consciência daqueles homens com amor. Toca na consciência daquela mulher com amor. Salva aquela mulher. Ganha inimigos ainda mais terríveis, é verdade, porque aqueles homens, no final da história, vão de novo lutar contra Jesus e tentar matá-lo, e Jesus vai se deixar matar, indo à cruz do Calvário pelos nossos pecados. Mas a verdade é que eles vão se sentir, então, depois, envergonhados na sua própria área de nobreza, que era o templo, no seu território. Não sabemos exatamente qual foi a reação final daquela mulher, mas o que eu e você sabemos é que Jesus conhece a nossa culpa,
mas nos oferece gratuitamente a absolvição. Porque Ele se entregou à cruz do Calvário pelos nossos pecados. Ele se entregou. Agora Ele diz: entregue-se a mim. Agora é a sua hora de fazer a entrega. O Cristo que se entregou por você quer que você se entregue para Ele. Entregue-se. Seja salvo. Seja salva. Por favor, fique de pé no seu lugar. Oh.